Pessoal, prazer. Sou o Caio. Como a Paula falou, sou fundador e CEO da Lumix, que é uma empresa do setor de blockchain. E antes de eu começar aqui, só fazer um geral de um baseline de conhecimento aqui. Quem aqui sabe o que é blockchain? Ou já ouviu falar sobre blockchain? Tá. Quem sabe o que é Bitcoin? Quem acha que Bitcoin é pirâmide? Brincadeira. Como eu vou mostrar aqui, Bitcoin foi onde tudo surgiu, né? Mas ele derivou, né, na blockchain, que é a tecnologia que hoje eu vou falar bastante aqui, que está aí transformando o mundo. E hoje, junto com a AI, é uma das principais tecnologias que vão mudar todas as indústrias nos próximos 5 anos. Tá? Vamos lá, então. Então, inicialmente, eu acho que é importante vocês entenderem e trazer um pouco da perspectiva de quem está inserido nesse mundo, né? A gente está num momento em que a gente está passando por uma nova fase do dinheiro e dos produtos financeiros, né? E quando eu digo dinheiro aqui, é não necessariamente somente a moeda propriamente dita, né? Ou seja, R$ 100, por exemplo. E sim, de fato, como a troca de valor em diferentes sentidos está ocorrendo hoje em dia, né? Então, se a gente fizer um backtrack aí, a gente surgiu do dinheiro na forma física, então você tinha ali, obviamente, as cédulas, né? Uma economia completamente física nesse sentido. A gente passou para uma forma eletrônica, então hoje em dia, né, é o momento onde a gente está, então você consegue enviar pagamentos digitais, fazer compras em e-commerce, né? Então você tem toda uma economia digitalizada. Porém, né, ainda tem alguns problemas, né? Quando você estava na forma física, obviamente a rede onde se comunicava toda a troca de valor, o registro de como a compra foi executada, etc., eram canais físicos. Hoje em dia, a gente já tem uma rede eletrônica, né, que obviamente registra que você enviou um Pix para alguém, que você executou uma compra no e-commerce, etc. Porém, né, ainda há uma divisão de onde os dados, né, a mensageria de informação passa e onde a transferência de valor passa. Hoje em dia, a gente está entrando no que a gente chama de forma tokenizada, né? Que basicamente é um novo momento, né, da economia, em vários sentidos, em que numa única rede, num único ecossistema, a gente consegue tanto transferir dados, né, então comunicar informações de um lado para o outro, e transferir valor financeiro. Tá? E por que isso é relevante, né? Porque, basicamente, quando a gente passa aqui por uma timeline, a gente está hoje no que a gente chama de Web3, né? E se tem a Web3 é porque teve 1 e 2 antes, né? Eu tenho 27, então eu não vivi tanto essa Web 1, né, que foi o início dos anos 90, ali, o início da internet. Né? Mas, basicamente, se a gente faz um backtrack para a Web 1, a gente está ali no início da internet, dos navegadores, etc. A internet, como a gente conhece, era um ambiente mais descentralizado, né, e que tinha muitas limitações. Né? Poucas pessoas tinham poder para escrever conteúdo, para produzir conteúdo. Né? Você tinha grandes instituições que tinham mais acesso à tecnologia e conseguiam usar ela da melhor forma. E nós, meros mortais aqui, a gente basicamente consumia muito conteúdo nesse contexto, né? Ali e-mails, etc. Com a Web 2, ali em 2004, 2005, surge as redes sociais, então Facebook, YouTube, linguagens de programação que permitem que a gente tenha mais interatividade na internet. E agora o usuário não só passa a consumir conteúdo, mas também produzir conteúdo. Né? Então, a gente brinca que na Web 1 a gente só read, a gente só lia. Na Web 2 a gente passa read and write. Então, a gente também produz conteúdo na internet. Então, surgem os blogs, Tumblr, essas coisas todas, profissão de influencer, etc. Isso se aplica em vários âmbitos. Né? Então, agora, você, como um dono de um negócio, você pode, eventualmente, criar um produto que registra uma informação na internet, o que antes era restrito a quem detinha o poder dos servidores, etc. E tal. E agora, a gente está na Web 3. Que basicamente qual é a diferença? A diferença é que agora, como mostrei anteriormente, a transferência de valor financeiro e valor a nível de dados ocorre no mesmo ecossistema. E por que isso é relevante? Porque pela primeira vez na internet, a gente agora tem o conceito de propriedade digital. Então, até então, né, da forma que está hoje, o que você tem na internet não é seu, necessariamente. Né? Na verdade, é como se fosse um licenciamento. Se você tem um perfil no Instagram, por exemplo, você acha que aquilo é seu perfil, mas se a Meta, por exemplo, vê um post seu que não gostou, ela pode banir o seu perfil e você começa do zero, porque os seguidores não são seus. Né? Você está alugando aquele espaço. E agora, na Web3, a gente consegue ter o conceito de propriedade digital. Então, você, hoje em dia, já consegue ter uma carteira digital sua e que tanto os dados que estão ali quanto os ativos financeiros que estão ali são 100% seus. Então, se eventualmente caiu a luz, né, a Meta acabou, o Google faliu, você continua com os ativos na sua mão, porque eles são, de fato, seus. Tá? Isso aplicado em diferentes contextos aqui. Tá? Então, tudo isso é viabilizado através de um negócio chamado blockchain, né, que surge com o famoso Bitcoin. Então, o que é o Bitcoin? Né? Ele surge ali com viés de
querer acabar com os bancos, um viés bem anarquista ali para ser o novo dólar, etc. E ele consegue, querendo ou não, ser uma moeda que você consegue hoje mandar dinheiro daqui para qualquer lugar do mundo sem precisar passar por um banco, né? Então ele cumpriu o seu papel de certa forma. Porém, a forma que ele foi construído, ele não tem a escalabilidade necessária para isso. Então, hoje é caro você usar Bitcoin para pagar por transações, para comprar produtos e etc. Então, o pessoal começou a entender que o mais interessante do Bitcoin, na verdade, não é o Bitcoin, é como o Bitcoin funciona. E ele funciona através da blockchain. E a blockchain, como o nome sugere, é uma cadeia de blocos. É uma cadeia infinita e contínua, em que cada segundo ou a cada minuto, dependendo da arquitetura, você processa blocos de conteúdo. E por que isso é relevante? Porque uma vez que um bloco ele é processado, toda a cadeia tem o histórico do bloco, de todos os blocos que foram processados desde o começo da cadeia. O que torna praticamente impossível você adulterar algum tipo de informação ali. Uma vez que você teria que alterar todo o histórico dessa cadeia. E o que é legal é que a blockchain ela funciona de forma descentralizada. Então, não é que tem um servidor do Google, por exemplo, que se der algum pau lá, ele cai, né? A blockchain é dividida, ela é distribuída, ela é descentralizada. Então, tem literalmente milhares e milhões de computadores rodando por aí, em todos os lugares do mundo, que processam essa rede ao mesmo tempo e validam as informações de forma autônoma. Então, não há um intermediário central aqui que tenha aqui o risco de, eventualmente, interferir no funcionamento dessa rede, o que garante mais segurança na transferência dessas informações e automação de validação de dados, de aprovação de transferências, né, e tudo mais. Então, como é que funciona a blockchain de forma muito simples? Você envia dinheiro ou algum dado de A para B, a transação entra em um bloco, né, que é esse conjunto de informações. Esse bloco transmite para vários nós dessa rede, que são os computadores, os hardwares ou até softwares hoje em dia, já rodam esses nós, né? Esses nós são processados, as informações são validadas, todo mundo achou que está ok a transação passa, é incorporado no bloco e, de fato, a transação ocorre. E, a partir disso, ocorre um novo bloco e toda essa operação acontece novamente. Então, você tem muito mais segurança jurídica aqui e segurança de dados nesse sentido. E aí vem o conceito de contratos inteligentes, né? Ou smart contracts. O que são os smart contracts? Quando a gente olha aqui no mundo tradicional, a gente tem os contratos, né? O que é um contrato? Ele é um acordo entre partes e que traz consigo algumas cláusulas que regem aquela relação comercial, né? Ou uma relação pessoal, dependendo da operação. E, basicamente, para você garantir que um contrato vai ser cumprido, né? Obviamente tem o conceito da boa-fé, de você, enfim, ter que cumprir aquela obrigação, mas, na hipótese de não acontecer, você recorre a um terceiro, por exemplo, ao judiciário. Se eu não pagar uma dívida que eu devo pagar, ou se eu não cumprir algum tipo de contrato, você vai no judiciário, o judiciário me processa, e ele obriga que o contrato seja executado. O que é o contrato ser executado? É o que está ali ser cumprido. Então, você tem uma estrutura em que você depende de confiança entre as partes, né, enfim, você espera que eu cumpra o contrato que eu assinei com você, e você depende de uma entidade terceira aqui, que tem legitimidade nesse contexto, para poder garantir com que o que está ali vai ser cumprido. E aqui tem várias ineficiências, né, de cumprimento de prazos, de execução de regras, de, eventualmente, você ter que ir ao judiciário no Brasil, demora pra caramba, né, então tem várias questões aqui. Com isso, surgem os contratos inteligentes, que por trás usam a blockchain. Então, o que é um contrato inteligente? Ele é um código, é um software, que ele é registrado, encapsulado numa blockchain, e ele auto-executa as regras de negócio que estão ali. Então, se eu te disse que eu tenho que te pagar R$1.000 no dia 10, quando chegar no dia 10, meu dinheiro vai sair da minha conta, vai para a sua conta, eu querendo ou não. Então, todo esse processo ele é automatizado, não depende de um terceiro para garantir que ele execute, e ele sempre executa aquela regra que foi programada desde o começo, a não ser que você, eventualmente, no meio do processo, faça um upgrade, ou você lança uma V2 desse contrato, um aditivo, igual a gente faz no mundo tradicional, né? E você mude algum contexto. Mas o que é muito legal é que você consegue automatizar essas regras de negócio, tudo isso usando código, usando máquina, inclusive combinando com AI, vocês imaginam o potencial que isso pode gerar, né? Então, você tira o viés humano e o viés manual, muito desses processos e conciliação de informações, né, e tudo mais. Então, um exemplo muito bobo aqui, mas que exemplifica o uso de contratos inteligentes no dia a dia, e que já está acontecendo, tá? O uso de contratos inteligentes em real estate, né, setor imobiliário. Então, imagina que você comprar uma casa do John, né? Então, você vai comprar uma casa, né? Imagina aqui que você vai pagar à vista, digamos que você está com muito dinheiro, você quer pagar à vista. Como é que vai funcionar esse processo, né? Você tem um preço para aquele imóvel, R$1 milhão, por exemplo. Você tem que pagar por aquele imóvel e, depois disso, por baixo dos panos, tem que ocorrer todo o processo, né, de transferência de propriedade, pagamento de impostos, né, tudo isso. Nesse contexto aqui, com o contrato inteligente, uma vez que você pague, né, que você envie um dinheiro para o John, por exemplo,
automaticamente o contrato inteligente executaria a transferência da propriedade desse imóvel para o Bob, nesse contexto aqui, e já faria toda a liquidação da operação, né? Então, pagamento de impostos, split automático de FIIs, eventualmente de corretagem, né? Todos esses aspectos seriam automatizados nesse contexto. Tá? Isso já está acontecendo, né? Tem uma empresa, inclusive, do Rio Grande do Sul, chamada NetSpaces, que já faz isso. Você consegue comprar imóveis de forma automática, você consegue comprar frações de imóveis. Então, eu, por exemplo, tenho lá uma fraçãozinha de brincadeira que eu comprei, todo mês eu ganho 1 centavo de aluguel, né, referente à fração do imóvel que eu tenho lá. Então, você consegue ter maior acesso a investimento também. Né? Então, tem hoje muitas empresas usando isso para fracionalizar ativos, captar recursos. Né? Então, tem várias utilidades no que tem de mercado financeiro. Tá? Esse aqui é um outro exemplo super interessante, que quando a gente olha para a indústria, por exemplo, e agro, né, são algumas das aplicações que têm aproveitado muito isso aqui, que é o uso de contratos inteligentes para seguros. Né? Então, o mercado de seguros ele tem algumas questões peculiares, né, dependendo do seguro que você lida, de ter que provar se, de fato, aquele fato gerador ocorreu, ter muita fraude. Né? Tem vários contextos ali que você, às vezes, precisa ter uma auditoria, uma perícia, enfim, tem vários contextos que você precisa, às vezes, verificar se a informação é verdade e, portanto, liberar ou não o pagamento daquele sinistro. Então, o que tem sido utilizado bastante é o uso de contratos inteligentes plugado num contexto chamado oráculos, que eu vou explicar já já, que basicamente são formas de você puxar dados do mundo real, então, desde um dispositivo de IoT, ou de um banco de dados, ou de uma API, enfim, depende de onde vai puxar essa informação, e você usar essa informação como um trigger, né, como um gatilho para executar uma regra de negócio. Então, aqui, por exemplo, existem já seguradoras como essa Arbol, que, salvo engano, é da África do Sul, que já usa o conceito de contratos inteligentes para automatizar pagamento de sinistro em seguros do agro. Né? Então, digamos que você está produzindo lá soja, por exemplo. Você tinha uma expectativa de produtividade X. E aí, por algum motivo, sei lá, passou um furacão, né? A tua produtividade foi X menos 10. Né? Você contratou um seguro anteriormente para, eventualmente, se proteger caso, né, a sua estimativa não desse certo. E como é que você faz isso hoje em dia? Né? Você precisaria passar por todo o processo de validação do time de perícia, algum tipo de validação nesse contexto. Aqui, eles plugam, né, no banco de dados, na verdade, no contexto do data stream, né, no envio de dados direto do weather.com, né, que é tipo um clima-tempo. Né? Obviamente, o clima-tempo, o weather.com, já sabe que teve um furacão ali, porque ele já está mostrando no site dele, inclusive. Então, você consegue automaticamente receber um evento, né, um aviso de que, opa, rolou um furacão na África do Sul, e automaticamente a Arbol já executa o pagamento do seguro para o segurado, né, para a pessoa que contratou. Segundos, não precisa de ninguém, nenhum ser humano nesse processo, e tudo isso é executado através de contratos inteligentes. Né? Parece muito fora da caixa, mas são coisas que estão acontecendo aí. Tá? Oráculo eu acabei explicando já, mas basicamente são uma forma de você puxar qualquer tipo de input, né, de informação, de dado, né, e você usar esse input para interagir com a blockchain para gerar qualquer tipo de output. Né? Então, esse exemplo que eu dei foi de pagamento de seguros. Né? Então, eu pego uma informação de clima, executo uma regra de negócio que eu tenho que pagar o seguro para a pessoa tal, e o output é que o seguro foi pago. Coleta informação de, eventualmente, mercado financeiro, né, tem que atualizar o preço de tal ativo no banco de dados Y. Então, você executa esse output baseado nesse input. Então, o Oráculo nada mais é do que uma forma de você puxar dados do mundo real, né, e colocar na blockchain. O exemplo super interessante é de telecom. Né? Então, a Deutsche Telekom, Telefônica, todos esses players de infraestrutura e mercado de telecom são muito fortes nesse mundo de blockchain, estão investindo bilhões de dólares nisso. Muito que eles já fazem muito isso no mundo tradicional, nada mais justo que eles também fazerem nesse contexto. Então, eles estão se tornando data providers, né? Então, se tornando provedores de dados para que você, eventualmente, empresa que queira consultar alguma informação deles para automatizar algum processo, para construir um produto, você possa fazê-lo de uma forma mais fácil e mais automatizada. Né? Então, no caso da Deutsche Telekom, por exemplo, eles hoje são um data provider, né? Então você pode usar eles, por exemplo, para consultar dados de dispositivos de IoT, de dados de esportes, por exemplo, né? Para quem lida, por exemplo, com, sei lá, casa de apostas, né? Diferentes tipos de aplicações que têm que ter dados em real time, né? de jogos, enfim, de partida de futebol, por exemplo. FX, né? Então taxa de câmbio, interest rates, que seria taxa, por exemplo, de juros. Então você quer saber a Selic agora, né? Porque tem um título de financiamento que tem que ser atualizado de acordo com a Selic desse momento. Então, você usa essas fontes de dados para executar automaticamente essas atualizações, né, e tudo mais.
Então, acho que o recado aqui que eu queria dar, né, é que os contratos inteligentes, né, os smart contracts, estão transformando completamente a forma de monetizar os dados, uma vez que agora, se você eventualmente tem uma grande quantidade de dados, você processa muitos dados, você entende que os dados que você produz podem gerar valor, né, para o mercado, você consegue monetizar esses dados de uma forma mais automatizada e muito mais escalável através desse contexto aqui. E principalmente quando a gente tange aqui o viés de automação de processos, aqui a gente tem muito ganho, né? Então, como citei aqui os exemplos de mercado imobiliário, mercado financeiro, enfim, várias aplicações que a gente pode ter, você consegue automatizar essas regras de negócio e reduzir muito o trabalho humano, eficiência operacional, principalmente quando a gente combina isso com outros tipos de tecnologias, como a AI, por exemplo, né? Então, aqui eu trouxe 2 exemplos, né? Um da Telefônica, que eu já havia mencionado, mas, inclusive, eles estão começando no Brasil, isso aqui, eu já explico, e da Ernst Young, né, que é uma das maiores consultorias do mundo, e também está investindo milhares e milhões e bilhões de dólares nesse negócio. Então, a Telefônica, o que ela fez? Ela virou, né, um provedor de dados nesse contexto, usando o conceito de Open Gateway, né, que é uma espécie de serviço de dados que eles lançaram, em que você consegue coletar dados da Telefônica e associar, por exemplo, um chip específico a algum tipo de ação, de regras de negócio. Então, o teste que eles estão fazendo aqui no Brasil, por exemplo, com a Vivo, é que você pode agora, usando isso aqui, por exemplo, automaticamente perceber se houve um SIM swap, né? Se aquele chip foi trocado, se alguém está tentando se passar por outra pessoa, e você eventualmente executar algum tipo de regra de negócio em cima disso, automaticamente bloquear aquele chip, enviar automaticamente, por exemplo, um reporte de segurança para o time de cybersecurity. Tem vários tipos de processos que eles estão testando aqui no Brasil. E o que é legal, né, nesse contexto é que, apesar da Telefônica ter um time muito mais forte disso na Europa, na Espanha especificamente, eles começaram no Brasil, muito porque a Vivo é gigantesca aqui, né, que tem um ecossistema muito mais aberto à inovação do que por lá. E a Ernst Young está usando todo esse contexto de contratos inteligentes para automatizar contratação mesmo, literalmente contratos entre partes. Então, eles criaram um serviço chamado OpsChain Contract Manager, que é um gestor de contratos, que basicamente agora, ao invés de você assinar um documento no DocuSign, por exemplo, você vai usar esse OpsChain Contract Manager, nome bonito aí que eles deram, que basicamente é uma contratação, né, uma execução, né, de contratos entre partes, de uma forma 100% automatizada em blockchain. E aí você garante toda a programabilidade, tudo que eu já falei anteriormente, né, nesse contexto aqui. E o primeiro cliente que está usando é só a Microsoft, né? Então, eu acho que faz algum sentido, né? E aqui, trazendo um último exemplo, né, de como isso está sendo aplicado, um outro setor que está sendo muito impactado e está investindo muito nisso também é o setor de supply chain, né? Então, isso aqui é uma imagem de um report da Harvard Business Review, em que eles falam bastante como, de fato, esse setor de supply chain, principalmente, vai ser impactado pela blockchain, pelos contratos inteligentes. E eles trazem, né, uma comparação, né, do modelo convencional, que é hoje em dia, e o modelo com blockchain. Não sei se dá para enxergar, mas o que significa essas coresinhas, tá? O que é vermelho é a parte do vendedor, né? A parte do azul é do fornecedor e verde é do banco, tá? Então, no contexto convencional aqui, você tem as etapas, né, envolvendo o processo de supply chain, desde a compra de um insumo até a produção desse insumo, o pagamento do que foi devido, etc. e tal. E aqui é dividido entre a troca de informação, né, e aqui ledgers financeiros, né, por onde passa o dinheiro. Tá? E aqui ele mostra que sempre tem uma parte que fica cega, dependendo da etapa do processo. Então, por exemplo, na segunda etapa aqui, que é, por exemplo, o fornecedor está pedindo um empréstimo para o banco, né, para financiar uma operação específica, quem é cego nessa operação é aqui quem está comprando, né, por exemplo, do fornecedor esse insumo específico. Né? E você tem aqui os ledgers financeiros que, por onde passa o dinheiro, obviamente é somente entre o banco e o fornecedor. Né? Então, basicamente, como vocês podem ver, em diferentes etapas, né, você tem partes que ficam cegas nesse processo e que, dependendo do que ocorra em cada uma dessas etapas, num contexto de, indústria que tem ali milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, você pode ter muito gap de informação, muito ineficiência de processos, né, e vários contextos aqui que atrapalham a operação. Enquanto no mundo com blockchain, né, como eu falei anteriormente, você tem tanto a transferência de mensagem, ou seja, de dados, quanto de valor na mesma rede. Então, você não tem mais alguém que é cego, porque está tudo na mesma rede. Então, qualquer um pode consultar essa informação e é muito mais seguro. Exato. E aí, só para finalizar aqui, basicamente usando o mesmo exemplo aqui, nessa segunda etapa, por exemplo,
da parte do financiamento, né? Então, obviamente, você tem uma troca de mensagem e financeira entre o banco e o fornecedor, mas, dado que está tudo na mesma rede, né, o comprador também consegue visualizar essa informação, e os blocos que foram adicionados na blockchain como informação são referentes à compra, 2 referentes ao fornecedor e 1 referente ao banco. Ou seja, tal coisa aconteceu, tal acordo foi firmado e tanto foi transferido de um lado para o outro, tanto foi requisitado de um lado para o outro. Tá? Então, acho que isso é um exemplo, um cheirinho aqui. Óbvio, dá para passar assim, horas falando mais sobre isso, mas acho que quis trazer um overview mais amplo, assim, com alguns exemplos de mercado para vocês entenderem um pouco o que está acontecendo. E, apesar de parecer coisa muito de outro mundo, está muito próximo da gente. Inclusive, o Brasil é um dos principais protagonistas disso. Só para finalizar aqui, a gente tem hoje uma agenda regulatória do Banco Central, inclusive do Brasil, chamada DREX, DREX, que é um projeto que vai tokenizar a nossa economia. Então, toda a economia brasileira vai estar rodando em cima de blockchain e de contrato inteligente. Então, hoje, todos os bancos, né, os maiores bancos do Brasil, maiores fintechs do Brasil, estão olhando para isso, né? E isso está espalhando aí para outras indústrias também, como entretenimento, varejo, indústria, né? Então, tem vários players de mercado já usando essa tecnologia, e isso vai ser cada vez mais adotado aí nos próximos anos, tá? Bom, é isso. Espero que tenha explodido a cabeça de vocês. E é isso. Valeu. Caio, maravilhoso. Eu quero saber quem daqui, honestamente falando, tinha noção disso tudo que ele falou. Gente, Matheus, com certeza. Não, assim, o que eu acho mais impressionante é que é o que você falou. Essa realidade está muito próxima. E se a gente não... E esse é um dos objetivos, inclusive, do VAP Connect. Amanhã, vocês vão estar assinando contratos assim. Semana que vem, do jeito que está, a coisa vai acontecer assim. Então, assim, é muito importante que a gente se intere desses assuntos e, enfim, esteja preparado para o que vai acontecer. Nós recebemos aqui, na verdade, 2 perguntas. Agradeço o envio, pessoal. Achei até bem interessante. Uma é da Mariana Coscarelli, da Vale. Como será a transição e aplicação dos smart contracts na aplicação diária, né? B2B, B2C? E quanto tempo você acha que levará para se tornar uma realidade nas nossas vidas? Boa. Cara, assim, já existem hoje aplicações reais que já estão acontecendo. Vou trazer 2 exemplos, um mais de backstage, né, que você não vai visualizar nunca o que está acontecendo, e um que é muito mainstream. O mainstream é um case nosso, inclusive, com a Simpla, setor de ingressos. Então, não sei se vocês sabem, né? Imagino que não, se vocês não sabem é um bom sinal. A Simpla hoje roda 100% em blockchain. Então, todos os ingressos da Simpla são tokenizados, né? São registrados na blockchain. A sua conta Simpla, quem tiver conta Simpla aí, né? É uma wallet, uma carteira digital que está na blockchain. Fica trocando toda hora o códigozinho? Tem isso também, que eles estão usando a assinatura digital também com blockchain para fazer esse refresh de QR Code, né? Para poder entrar nos eventos. Então, esse é um exemplo, assim, para quem visualiza mega básico, assim, né? Você está comprando ingresso, né? Só que toda a dinâmica por baixo dos panos está em blockchain. Então, você revende o ingresso para alguém, esse ativo é transferido da sua carteira para a carteira da pessoa. Se você comprou o ingresso e a pessoa está revendendo, X% dessa revenda vai para o produtor do evento. E toda essa regra de negócio, esse split de pagamento, né? Ele está registrado no contrato inteligente referido àquele evento. Então, isso é um exemplo assim, que está aí no dia a dia. Assim, vocês usam no dia a dia, talvez vocês não percebam aí. Isso é bom, né? É bom que vocês não percebam mesmo. E outro exemplo, que é mais assim, você não visualiza acontecer, hoje, por exemplo, eu sei que quando você vai para a indústria, por exemplo, tem muita coisa acontecendo, né? Então, quando você olha, por exemplo, para troca de... como é que se fala? Troca de mercadoria, por exemplo, a rastreabilidade de cadeia de suprimentos, é um das indústrias e verticais que mais tem sido usado blockchain por mais tempo. Então, tem um case muito interessante da BMW, por exemplo, em que eles colocaram toda a rede de parceiros e oficinas e produtores de peças para os carros da BMW na mesma rede de blockchain. Por quê? Porque imagina quantos produtores, quantas pessoas estão envolvidas nesse processo. É muito difícil você garantir que todo mundo acesse o mesmo banco de dados, ou você tenha que liberar acesso para cada pessoa nova que vai, o cada fornecedor novo que vai chegar naquele contexto. Então, eles criaram uma rede única, uma rede central, global, em que cada fornecedor consegue acessar essa rede de uma forma muito mais fácil,
de forma que, eventualmente, você compra um carro aqui no Brasil, você sabe que aquela roda veio do fornecedor, sei lá, de Londres, por exemplo, daquele CNPJ, não é CNPJ, não é assim, vocês entenderam. CNPJ ali específico que está naquela rua XYZ. Então, você consegue ter a rastreabilidade de cada fator micro daquele carro, por exemplo, né? E tudo isso rodando em cima dessa mesma rede, né? Então, esse é um exemplo que ninguém vê, mas está aí desde 2017, se não me engano. Cara, incrível. Eu lembro que a gente fez uma reunião e você trouxe um exemplo para o meu mercado de ar-condicionado. Eu acho que de comercialização de gases, alguma coisa assim. Eu não lembro o que você falou. Foi. Então, quando a gente olha para a energia como um todo, assim, o Brasil, especialmente, está ganhando muita atração nesse sentido. Muito na dinâmica que eu brinquei ali do imóvel, que você fracionaliza o imóvel, você compra parte de um imóvel, hoje já tem sido muito utilizado para você investir em diferentes ativos, né? Então, você tem um mercado gigantesco, por exemplo, de crédito de carbono, de outros tipos de ativos ambientais, né? Crédito de reciclagem. Hoje em dia tem, por exemplo, eu tive uma reunião semana passada sobre isso, pessoas querendo utilizar a energia solar para gerar tipo uma moeda de energia, eventualmente isso se tornar um mercado, né, de investimento e troca de ativos, né? Então, o setor do agro, que dá para a gente se inspirar bastante, existe uma empresa chamada AgroToken. O que eles fizeram? Eles tokenizaram soja. Então, se você é um produtor de soja, você pode pegar aquela tua safra, por exemplo, digamos, 1 tonelada, tá? Essa safra, ela se torna um ativo digital, né, um token de soja, por exemplo, e você pode usar essa soja no cartão da Visa para comprar, por exemplo, sei lá, ração para o seu boi, por exemplo. Então, você usa como dinheiro mesmo, né? Então, imagina isso aplicado em vários outros contextos, né? Então, isso já está acontecendo. É só uma questão de tempo aí. Não, com certeza. E a segunda pergunta, da Vanessa Richer, os smart contracts são geridos pelas leis tradicionais? É possível, assim, a gente fala em contrato, a gente pensa em litígio. Como funciona isso? Como funciona todo esse entendimento? E como será a solução de uma possível, algum desacordo, né? Cara, isso é uma das principais questões, tá, que surgem hoje em dia. Por quê? Quando você vai para um mercado, como eu estou citando aqui, que são basicamente você usa o smart contract mais como uma ferramenta do que, de fato, o que regula aquela relação jurídica, por exemplo, você não tem problema, que está sempre sendo sujeito à legislação tradicional, ao método tradicional, etc. Porém, né, pensando na frente, a tendência é que o contrato seja o que regule essa operação. E aí que vem várias questões, né? Como é que o judiciário vai lidar com isso? Como é que os cartórios vão lidar com isso? Falei de imóvel aqui, cara, cartório, assim, é uma guerra forte, que o pessoal está lá lutando aí para conseguir trazer o cartório para o jogo. Mesma coisa com o veículo, né? A gente está agora começando, por exemplo, um projeto com o Banco BV, olhando para a tokenização do financiamento de veículo. Cara, tem o Detran nesse jogo, né? Como é que o Detran vai se envolver nesse negócio? Então, a conexão dessa tecnologia com essa galera, né, que muitos deles nem digitalizados estão ainda, né, 100%, não é tão fácil. Então, acho que tem uma discussão forte sobre isso. Já existem pareceres jurídicos. Ano que vem sai a regulação oficial aqui no Brasil disso. Não sei se endereça exatamente isso ainda, mas já vem alguma coisa por aí, né? Mas, por enquanto, a gente atua numa zona cinzenta ali, em que você acaba tendo que se amparar em instrumentos regulatórios que regulam o mercado que não tem nada a ver com o seu. Para fechar aqui, só um exemplo. Esse exemplo que eu trouxe de tokenização de instrumentos financeiros, imóveis, etc., hoje, todos eles operam ancorados numa regulação CVM 88, que é basicamente uma regulação que fala sobre crowdfunding, que não tem nada a ver com isso, né? Mas é o mais perto que a gente tem e, por enquanto, a gente lida com isso, né? E muito parecer jurídico aqui para garantir que a gente faz tudo certo, mas é isso. Entendi. Sensacional. Muito bom. Muito obrigada, Caio. Valeu.